E aí, mentes inquietas, bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento aqui no nosso espaço. Hoje, olha, a gente vai fundo numa perspectiva sobre investir no Brasil que é, no mínimo, provocadora. Vem de uma fonte com um olhar, assim, único, afiado e, por que não dizer, deliciosamente ácido. Nossa bússola para essa exploração é um post lá do blog Dinheiro que Me Veja, sabe? Com o título genial, Crer para Ver. Como investir no Brasil sem perder a sanidade ou o bom humor. A mente por trás é Roquei Dube. Quem já acompanha o blog já sabe o que esperar. Uma mistura fina de ironia, cultura pop, um humor que morde e uma visão crítica que parece vir de quem enxerga muito mais do que parece. É uma piscadela, claro, para a própria experiência dela com a cegueira, que parece ter aguçado outros sentidos, né? Especialmente o do discernimento financeiro. A nossa missão aqui é, desvendar a filosofia dessa autora sobre a couraça, a resiliência quase sobre-humana que é necessária para navegar no mar de investimentos brasileiro, um lugar que vive na corda bamba da incerteza, mas que, segundo ela, também esconde tesouros para quem sabe onde e como procurar. Ok, vamos desempacotar isso. Preparados? A autora já começa assim mandando a real, pintando o Brasil com cores fortes. Maravilhoso, vibrante e, claro, permanentemente à beira de um colapso ou de um carnaval. Ela não alivia, né? Diz que o país não é para amadores e, ao contrário do que se imagina, também não é para otimistas ingênuos. É para realistas sarcásticos. E continua, para os resilientes que sabem que o caos é apenas o estado natural das coisas por aqui. Pô, direto no fígado, hein? Uma sinceridade quase brutal. Pura essência dessa dualidade brasileira que tantos percebem, sabe? De um lado, essa sensação constante de viver no olho do furacão, de estar sempre no meio de alguma turbulência. Sempre, né? Sempre, seja ela como a autora enumera com uma precisão quase cômica, política, econômica, cambial, climática ou simplesmente existencial. É quase um estado de espírito nacional. Do outro lado, existe essa resiliência teimosa, essa capacidade quase inexplicável de seguir em frente. A autora pontua algo crucial. Apesar de tudo, o país, surpreendentemente, não acaba. É uma constatação que, convida à reflexão sobre essa natureza cíclica, sabe? Cheia de solavancos, mas incrivelmente persistente do Brasil. Talvez seja um mecanismo de sobrevivência coletivo que se aprimorou ao longo dos séculos. É curioso isso. E o mais doido é que, diante desse cenário que faria muitos saírem correndo, a autora bate o pé e diz com todas as letras: desistir do Brasil é a pior decisão que você pode tomar. Forte, né? Muito forte. O argumento dela é que o Brasil é muito maior que qualquer governo, qualquer crise, sabe? Qualquer ciclo político ou modismo ideológico que esteja na crista da onda. Ela insiste que essa entidade chamada Brasil transcende os governos e os ciclos políticos passageiros. É uma aposta na permanência na estrutura mais profunda do país, né? Exatamente. E esse ponto nos leva a uma distinção fundamental que a autora parece martelar. A diferença, abissal, entre essa resiliência necessária, quase um pré-requisito, e um otimismo ingênuo, aquele que beira a negação da realidade, sabe? Uhum. A visão defendida no texto não é a de colocar óculos cor-de-rosa e ignorar os buracos na estrada. Pelo contrário, é uma abordagem radicalmente pragmática. Uma visão que está de olhos bem abertos para a realidade turbulenta, que aceita o caos quase como estado natural, como ela diz, mas que, justamente por isso, se recusa a cair no derrotismo ou na paralisia que o medo costuma gerar. É esse realismo sarcástico que ela menciona, uma forma de encarar a dureza sem perder a capacidade de agir. Mas pensando aqui, essa resiliência toda não poderia, em alguns momentos, mascarar uma certa estagnação ou uma aceitação passiva demais desse caos como estado natural? Onde fica a linha tênue entre esse pragmatismo resiliente e um cinismo que acaba impedindo a busca por mudanças reais? O que você acha? Olha, é uma pergunta excelente e
complexa. A autora não entra diretamente nessa seara da mudança social ou política. O foco dela é a perspectiva do investidor individual, né? No entanto, a ênfase dela na ação, em construir apesar do cenário, sugere que esse realismo não é passivo, é um reconhecimento das condições de contorno para, a partir daí, tomar as rédeas do que é possível controlar. Entendi. Faz sentido. O cinismo paralisante seria, na visão dela, justamente a turma que fica só construindo desculpas. A resiliência que ela prega é ativa, é sobre encontrar oportunidades dentro do caos, não apenas suportá-lo. É mais sobre adaptação estratégica do que sobre aceitação resignada, sabe? Saquei. É uma postura diferente. E falando em enxergar o que outros não veem, aqui é onde fica realmente interessante e irônico. A autora compartilha uma lição-chave que ela diz ter aprendido não apesar, mas talvez por causa da sua cegueira, diretamente no mercado. O futuro não se prevê, ele se constrói. Ela até tira um sarro, né? Da nossa incapacidade crônica de prever qualquer coisa. Demais. Dizendo que mal conseguimos prever os eventos dos próximos dias, quanto mais anos. E solta aquela pérola. Tem gente que não consegue nem prever o saldo da conta até o fim do mês. É muito bom. É uma crítica ácida e certeira à indústria da futurologia de mercado, aos gurus que vendem bolas de cristal, né? Só o quadro geral do investimento, o que a autora está propondo é uma mudança radical de foco, na verdade. Em vez de gastar energia tentando adivinhar o próximo grande evento, a próxima crise ou a próxima alta da bolsa, algo que, comprovadamente é quase impossível de fazer consistentemente, ela sugere direcionar a atenção para o que é tangível, para o que já deu provas de resistência. É um chamado para valorizar os dados históricos, a resiliência comprovada, as evidências de que algumas coisas simplesmente resistem ao turbilhão brasileiro. Essa perspectiva prioriza a análise do passado como guia, a observação do que sobreviveu e se adaptou, em vez da especulação sobre um futuro incerto. É quase um retorno aos fundamentos, sabe? Mas com um tempero cético em relação às previsões. E essa ideia de resistência? Nossa, nos leva diretamente a um paradoxo central que ela escancara. O Brasil como um ambiente que é, ao mesmo tempo, hostil, mas também fértil. Parece contraditório, né? Mas o exemplo que ela usa é de derrubar qualquer argumento pessimista. As grandes empresas brasileiras... Esse ponto é muito forte. Ela fala daquelas companhias que nasceram, cresceram e continuam brilhando, apesar de um histórico que parece um filme de terror econômico. E a lista dela é de arrepiar. Trocas de moedas mais frequentes do que trocas de ministros da Fazenda. Inacreditável. Hiperinflação, confisco, calotes, guerras, pandemias, greves intermináveis, ataques especulativos, calotes na dívida externa, planos mirabolantes que fariam qualquer roteirista de ficção científica corar. É quase inacreditável. É uma lista e tanto, né? E a conclusão dela é um tapa na cara do derrotismo. Sobreviveram. Aliás, mais do que isso, prosperaram. Essa constatação levanta imediatamente uma questão crucial, quase um mistério a ser desvendado. Como? Como essas empresas conseguiram não apenas manter as portas abertas, mas efetivamente prosperar nesse cenário assim consistentemente adverso? Quais seriam os ingredientes secretos dessa receita de sucesso, né? Seria uma gestão excepcionalmente adaptável? Estratégias de nicho muito bem definidas? Boa pergunta. A capacidade de navegar na complexidade burocrática e tributária? Ou talvez pertencer a setores com demanda mais resiliente? A autora, como você mencionou, não aprofunda nesses mecanismos específicos, mas ela usa a simples persistência e o sucesso histórico dessas companhias como evidência cabal da fertilidade do ambiente, apesar de toda a hostilidade. Verdade. Capacidade contínua de gerar empregos, pagar impostos, muitos impostos, e distribuir lucros mesmo quando tudo parece desmoronar, é o argumento central dela para justificar a aposta no país. É a prova viva de que é possível colher frutos nesse terreno acidentado. É impressionante pensar nisso, realmente.
Vê essas empresas como ilhas de prosperidade num mar de instabilidade. E é aí que ela lança o conceito que é quase o coração do texto, invertendo aquele ditado que a gente ouve desde criança. É preciso crer para ver, não é ver para crer. É o contrário. Genial essa inversão. Ela coloca essa fé e faz questão de dizer que não é uma fé cega, irracional, em oposição direta à busca obsessiva por certezas absolutas no mundo dos investimentos. Quem busca a garantia de 100%, ela diz com aquela ironia fina, deveria se limitar à poupança, embora nem essa escape da mão invisível do governo. Nem a poupança escapa. E para quem insiste em querer certezas, o conselho é direto. Vá jogar sudoku. Ou seja, o mercado não é lugar de certezas, é lugar de probabilidades, riscos e essa fé calculada que você falou. Exato, essa fé que ela descreve, a fé do investidor, que ela chama de raiz, não tem nada de misticismo ou pensamento positivo vazio, sabe? Pelo contrário, ela apresenta como uma conclusão lógica, uma aposta fundamentada na análise da história, naquela resiliência comprovada que a gente discutiu há pouco. É uma confiança construída sobre a observação da capacidade de recuperação do país e de suas empresas ao longo de décadas de turbulência. A aposta é no potencial de longo prazo, mesmo sabendo que o curto e o médio prazo serão, muito provavelmente, cheios de sustos. Para dar concretude a essa ideia, ela cita o exemplo dos controladores de grandes empresas brasileiras, famílias ou grupos que permanecem firmes, que mantêm e reinvestem seu patrimônio aqui, geração após geração. É verdade, tem muitos casos assim. Isso não seria otimismo ingênuo, mas sim uma aposta estratégica informada pela experiência histórica de que, no final das contas, apesar dos trancos, o valor tende a emergir. É uma fé ancorada em fatos passados, projetada para o futuro. Faz sentido pensar assim, mas sabe o que eu fico pensando? Será que essa fé raiz, essa capacidade de olhar para o longuíssimo prazo e manter o rumo apesar das tempestades, não está se tornando algo mais raro no mundo de hoje? Com tanta informação, tanto ruído, tanta pressão por resultados imediatos, parece uma virtude quase anacrônica, não acha? É uma observação muito pertinente. A gente vive na era do imediatismo, né? Do high frequency trading, das notícias 24/7 que geram pânico ou euforia em questão de minutos. Nesse contexto, a paciência e a visão de longo prazo que a autora defende parecem de fato ir na contramão. Pois é. No entanto, talvez seja justamente por isso que essa abordagem se torna ainda mais valiosa. No mercado cada vez mais focado no próximo trimestre, a capacidade de crer para ver, ou seja, de investir com base numa tese de longo prazo fundamentada em resiliência histórica e ter a disciplina para mantê-la pode ser um diferencial competitivo importante. É o clássico ser ganancioso quando os outros estão com medo e medroso quando os outros estão gananciosos, mas aplicada a uma escala temporal muito mais longa e a um contexto específico como o brasileiro. Existe estômago, né? Exige estômago e convicção, com certeza. Mas a história, segundo a autora, recompensa. Ok, então, na prática, o que tudo isso significa para quem está ali, na arena, tentando fazer o dinheiro render? A autora traz a discussão para o campo do controle pessoal, da agência individual. Ela afirma: a única variável que você pode controlar é o que você faz hoje. É uma chamada responsabilidade, né? Total. É sobre assumir as rédeas. E ela desenha uma bifurcação bem clara. De um lado, a pessoa que se deixa paralisar pelo medo, que vende tudo na baixa, fica no canto lamentando o país que poderia ter sido. Do outro, a pessoa que escolhe investir, seguir, trabalhar, construir, mesmo sabendo que, como ela coloca sem rodeios, o Brasil não ajude. E aí vem aquela frase que é quase um mantra ou um tapa na cara, dependendo de quem lê. Alguns constroem impérios, enquanto outros constroem desculpas. Pesa, né? Pesa, e essa atitude proativa é conectada diretamente ao papel do mercado de capitais. A autora o enxerga não apenas como um lugar para ganhar dinheiro, mas como uma poderosa ferramenta de transformação social. A lógica é que, ao alocar capital em empresas produtivas, o mercado funciona como uma ponte, permitindo que a sociedade encontre seus próprios caminhos para prosperar.
Interessante essa visão. Muitas vezes, apesar de tudo, apesar das dificuldades impostas pelo ambiente ou pela gestão pública, que ela descreve de forma crítica, como frequentemente mais preocupada com o próximo ciclo eleitoral do que com o planejamento de longo prazo, a mensagem implícita e às vezes explícita é: e daí? O investidor não deveria ficar esperando um cenário perfeito que talvez nunca chegue. Não ficar refém, né? Exato, ele não deveria ser um turista financeiro, mas sim um construtor. O foco deve ser em identificar e investir nas empresas sólidas, bem geridas e que, apesar de tudo, geram valor para si e para a sociedade. É uma visão do investimento como participação ativa na construção do futuro, mesmo que em pequena escala. Muito bom. E o chamado final dela é um convite à teimosia, à persistência. Permaneça, fique. Não porque existe uma garantia mágica de que o Brasil vai dar certo num futuro utópico. A razão para ficar, segundo ela, é totalmente pragmática. Bem pragmática mesmo. Mesmo aos trancos e barrancos, mesmo quando parece que nada funciona, o país continua sendo um mercado vibrante, desafiador e, paradoxalmente, lucrativo. E tem mais. Desistir, jogar a toalha, seria como entregar aos amadores, aos aventureiros, aos oportunistas, que talvez não tenham o mesmo compromisso de longo prazo. A promessa, ou talvez a aposta, é que, quando a poeira baixar, e ela sempre baixa, aqueles que permanecerem colherão os frutos. É quase uma lei da física financeira brasileira. E essa perspectiva, para ser colocada em prática, exige duas virtudes que a autora sublinha como essenciais nesse tabuleiro: coragem e paciência. Coragem para investir quando o cenário parece assustador, para ir contra a manada. E paciência para esperar os ciclos se completarem, para não se desesperar nas quedas e não ser eufórico demais nas altas. O famoso longo prazo. Exatamente. O investimento no Brasil, sob essa ótica que ela apresenta, definitivamente não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona, um jogo longo. E a frase final dela, especialmente vinda de alguém que perdeu a visão literal, é de uma força simbólica imensa e encapsula toda a filosofia do texto. Quem precisa abrir os olhos é o dinheiro, não eu. Uau, que frase! É uma inversão de perspectiva espetacular. Sugere que o capital, muitas vezes medroso ou míope, é que precisa despertar para reconhecer o valor e a oportunidade que residem aqui, enquanto o investidor verdadeiramente lúcido, que entendeu a dinâmica do lugar, já está posicionado, de olhos bem abertos, metaforicamente falando, claro. Uau, que jornada! Então, recapitulando rapidinho a mensagem central que a gente extraiu dessa análise do texto potente da Roque Dube. Investir no Brasil não é para qualquer um. Exige uma mistura complexa de realismo pé no chão, com uma pitada de sarcasmo para aguentar o tranco, né? Uma resiliência forjada na observação da história. Fundamental. Um foco quase teimoso no longo prazo e nas próprias ações. E aquela dose essencial de crer para ver, a fé pragmática. Tudo isso, claro, regado a um bom humor constante para não perder a sanidade no meio do nosso querido caos tupiniquim. E talvez para deixar uma pulga atrás da orelha de quem nos acompanha, se a gente aceita a premissa da autora de que o caos é a norma e a resiliência é a chave mestra, como podemos ir além de simplesmente identificar essa resiliência depois que ela já se provou? Como investidores podem ativamente selecionar ou até mesmo cultivar essa característica em seus portfólios? Boa. Como fazer isso na prática, né? Exato. Quais seriam os indicadores talvez menos óbvios que sinalizam não apenas a capacidade de uma empresa de sobreviver ao próximo ciclo de turbulência, mas sua real capacidade de prosperar e florescer nesse ambiente desafiador a longo prazo? O que distingue, na prática, a barata que sobrevive à bomba atômica da fênix que renasce das cinzas ainda mais forte, fica a reflexão. Excelente ponto para continuar mastigando. Fica aí a provocação. Agradecemos imensamente a companhia de todos nesta exploração das ideias afiadas de Roque Dube e um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facó pela curadoria certeira desses materiais e pela parceria com o blog Dinheiro que Me Veja, escrito com tanta verve pela Roque Dube. O trabalho de vocês é fundamental. Com certeza, parabéns pela curadoria. Agora a bola tá com vocês.
Queremos muito saber o que marcou nessa análise, o que ficou reverberando aí. Deixem em seus comentários suas ideias, suas próprias filosofias de investimento no caos. E claro, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal para não perder as próximas investigações que estamos preparando. Até a próxima, pessoal!